Aqui a gente vai começar a tratar de um outro ponto importante referente às reações de oxirredução, o balanceamento das equações de reações de oxirredução. Quando a gente está falando do balanceamento de equações químicas, a gente está falando na determinação dos coeficientes estequiométricos das substâncias presentes, com o objetivo de igualar a quantidade de átomos dos reagentes e dos produtos, certo? Mas, quando estivermos tratando das reações de oxirredução, temos que ter em mente que há também a necessidade de se balancear os elétrons que estão envolvidos nesta reação. O número total de elétrons fornecido pelo agente redutor tem que ser igual ao número total de elétrons recebido pelo agente oxidante. Não tem como os elétrons desaparecerem no processo. Então, como é que a gente vai fazer o balanceamento de equações quando estivermos tratando de reações de oxirredução? Eu vou dar aqui alguns passos que podem ajudar nesse processo. Então, primeira coisa, a gente precisa determinar o NOx de todos os átomos que estão envolvidos ali naquela reação. A gente precisa saber o NOx de todo mundo. E isso é importante para quê? Para que a gente possa verificar quem é o elemento químico que está sendo reduzido e quem é o elemento químico que está sendo oxidado. Então, depois de determinarmos o NOx de todos os elementos químicos, a gente vai verificar qual é o que está tendo variação de NOx, para poder, então, entender quem é o elemento químico que está sendo reduzido e quem é o elemento que está sendo oxidado. E para esses, em específico, a gente precisa determinar a variação do NOx. Como assim? Quanto era o NOx antes da reação e quanto é o NOx depois da reação processada. E isso tanto para o elemento que está sendo reduzido, quanto para o elemento que está sendo oxidado. Porque é esse número que vai nos mostrar a quantidade de elétrons que está envolvida no processo. Aí, o número da variação do NOx do elemento reduzido deve ser igual à quantidade de átomos do elemento oxidado. Da mesma forma, o número da variação do NOx do elemento oxidado deve ser igual à quantidade de átomos do elemento reduzido. Pode ser que a reação, por si só, já esteja arranjada desta forma, mas se não forem iguais, se o número da variação do NOx do elemento reduzido não for igual à quantidade de átomos do elemento oxidado e vice-versa, então a gente vai usar os coeficientes estequiométricos para poder ajustar essas quantidades de elétrons. E ao fazer isso, a gente já vai estar determinando o coeficiente estequiométrico de algumas substâncias envolvidas na reação. E aí, depois disso, assim que os elétrons estiverem balanceados, a gente vai determinar, então, o coeficiente estequiométrico das demais substâncias por um processo simples de balanceamento, como a gente já está acostumado. Então, o grande ponto importante quando a gente estiver tratando de uma reação de oxirredução é que a gente deve começar pelo balanceamento dos elétrons envolvidos e depois a gente parte para finalizar o balanceamento das espécies. Então, a gente fica por aqui e a gente vai continuar falando da eletroquímica no próximo vídeo.